que a gente tem aí, na realidade, um teórico que ele demanda, assim, uma atenção maior, né? Porque, além de um processo novo que vai existir com relação à sua metodologia, nós temos a referência de um filósofo, né, que vai dar uma grande quantidade de contribuições aí, diante da relação, no caso, do seu pensamento, que vai trazer uma perspectiva diferenciada sobre a questão da dialética. E, ao mesmo tempo, né, nós estamos tratando de um autor que, de certa forma, discorda do contratualismo, né, aquilo que nós trabalhamos na aula anterior, e ele traz para nós essa perspectiva, no caso, relacionado principalmente a essa questão de uma nova visão da sociedade, uma nova visão de interpretação, de análise, de abstração dessa sociedade. Assim, quando falamos no Hegel, nós estamos falando de um grande crítico de Immanuel Kant, que foi uma das sequências que ocorreu em uma segunda geração do contratualismo, né, que efetivamente era um defensor do contratualismo, Immanuel Kant, e aí a gente tem Hegel, que chega e discorda totalmente das posições apresentadas pela primeira fase do contratualismo e pela segunda fase também, que vão enfatizar grande parte do processo da construção e responsabilizar muitas das coisas direcionadas à sociedade por parte do Estado, né? Então, aí Hegel ele vai trazer uma visão diferenciada com relação a essa característica, a gente vai poder observar que é um texto assim que vai demandar uma leitura um pouquinho mais minuciosa, porque traz para nós essas características do processo, da dinâmica de uma sociedade. Então, ele vai envolver basicamente essa análise da sociedade diante da relação, né, que se constrói numa visão histórica, numa visão da dinâmica dessa sociedade que vai possibilitar essa leitura diferenciada dele. Em muitos casos, né, a gente vai observar assim que grande parte dos contratualistas vão fazer referência muito forte à condição e o posicionamento do Estado como um dos responsáveis de grande parte das construções feitas na sociedade, da manutenção também. E aí a gente vai observar que, por exemplo, Hegel ele vai atribuir outros valores a essa questão, que são valores assim de uma visão diferenciada, principalmente quando vai se estabelecer a relação da importância do processo histórico construído na sociedade. O que seria esse processo histórico? Seria, em outras palavras, né, a própria condição que se tem com relação à questão da dinâmica que a sociedade apresenta e as mudanças de comportamentos que elas vão constantemente estar existindo na sociedade, ou seja, ela vai se modificando. Eu não posso pensar que uma sociedade de 1950 ela vai agir e vai ter a mesma composição de direito que uma sociedade do século XXI. Então, aí a gente vai ter uma relação, no caso dessa valorização, que ele vai trazer para nós a condição principal, né, que se estabelece dentro desse mecanismo, que é a ideia da consciência. E a consciência é o que basicamente vai trabalhar com as ideias, com as verdades, com as não-verdades, então vai estar dentro desse contexto, que é a realidade vivida em um determinado momento. Então, quando vai se estabelecer dentro desse processo, que é uma das vertentes condicionadas ao pensamento de Hegel, né, nós vamos falar basicamente que para Hegel o homem é um ser histórico. Então, essa valorização ela vai ser muito grande dentro desse contexto, porque a partir daí você vai entender que existe o quê? Existe uma temporalidade, existe um processo que determina que uma sociedade, naquele determinado período, pensa daquela forma. Quando ela está em outro período, ela vai pensar de outra forma. Então, esse condicionante seria, em outras palavras, uma relação principal na vertente do pensamento e do comportamento do homem. Não na realidade, por exemplo, de um Estado que vai impor um comportamento, né, independente desse processo da visão de cada período histórico. Então, ele traz para nós aqui essa vertente. Então, a partir daí, a gente vai perceber
que ele é contrário ao contratualismo, né? Ele não vai concordar com essa vertente, ele tem uma outra visão, e ao mesmo tempo ele não concorda também com o próprio justnaturalismo, né? O que determina-se um processo ao qual se estabelece uma visão dogmática, né? E ao mesmo tempo você tem uma relação que ela se modifica na visão de Hegel. Por isso ele discorda. Por isso ele tem uma visão diferente dentro dessa perspectiva. Aí a gente pode perceber que esse autor ele vai romper com muitas das tradições que vão se construir durante vários períodos, que vão se estabelecer com relação às defesas, por exemplo, do chamado justnaturalismo, ou o mesmo contratualismo. Dentro dessa relação, ele pensa de uma forma diferente. Porque quando ele vai identificar essa característica de que o homem é um ser histórico, estamos admitindo efetivamente que essa condição nos traz a possibilidade de entendermos que existe uma dinâmica dentro desse processo. Que dinâmica é essa? As mudanças que ocorrem em um processo temporal, né, que vai, em outras palavras, modificar o comportamento desse homem de tempos em tempos. Então, a questão da consciência, a questão das ideias, a questão da verdade, é um condicionante construído a partir do processo da sua temporalidade. Então, essa é uma das relações que vai efetivamente dar um caminho diferente quando a gente vai pensar naquelas tradições estabelecidas pelo contratualismo ou mesmo pelas próprias tradições estabelecidas pela visão do justnaturalismo. Então, você tem uma vertente que é um pouquinho diferenciada dentro dessa relação e formato de pensamento. E aí, nós vamos ter também um condicionante importante, que é a característica estabelecida, né, pela visão da dialética. E a dialética é uma construção de Hegel, né, que posteriormente vai ser dada a sua continuidade com relação ao pensamento marxista, que vai ter uma visão um pouquinho diferenciada, mas quando falamos na dialética de Hegel, nós estamos falando em discutir efetivamente o próprio processo da realidade vivida. Aí você condiciona esse aspecto relacionado à condição, ao pensamento, né, que vai, em outras palavras, ok, seu João, está passado o recado aí. Então, você vai condicionar essa relação ao que nós entendemos como realidade. Então, a realidade vai estar diante de uma ligação sobre a dialética. Então, o que é essa dialética? É o próprio processo da contradição que se faz diante da realidade vivida, né? Quando nós discutimos aspectos relacionados à filosofia, lá na antiguidade, né, nós tínhamos uma ideia de que a tese, a antítese e a síntese, elas vão, em outras palavras, construir um processo novo, né? E a partir da própria crítica, você estabelece essa composição do novo, que vai ser efetivamente a própria composição da síntese. Então, quando você tem uma tese, você tem uma ideia, você tem uma defesa. Quando você tem a síntese, você tem uma crítica a essa defesa, e o próprio processo da crítica constrói o que nós entendemos como a síntese. Consequentemente, essa síntese vai se transformar em uma nova tese. E aí você não tem fim. Então, nesse sentido, quando a gente fala da dinâmica, nós estamos falando basicamente das próprias mudanças que ocorrem dentro desse cenário, dentro dessa mesma relação que se estabelece no pensamento de Hegel. Então, o Hegel ele vai dizer, basicamente, dentro dessa característica, que essa dinâmica é o chamado devir. O devir é um processo que vai acontecer, nós podemos imaginar como ele vai acontecer, mas realmente o acontecer é a condição definitiva do ato, né? Não prevendo. O prever é uma condição restrita que você tem. Porque prever é uma relação, por exemplo, pode acontecer dessa forma ou não. Então, esse devir, né, é o que vai efetivamente condicionar. Então, por exemplo, o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas você pode imaginar, né, você pode até prever que vai ser dessa ou daquela forma. Mas isso, né, não é um condicionante real. O que é real é o que realmente
acontece no tempo real, ou seja, a história acontecendo. Então, nesse sentido, o que, que nós temos? Nós temos essa valorização, que no entendimento do Hegel, né, ele vai condicionar a essa forma de pensamento. Então, é importante nós entendermos que quando nós tratamos de um autor como esse, nós precisamos entender que existem algumas metodologias que são metodologias aplicadas, né, que, quando nós compreendermos essa forma de pensar do Hegel, nós temos uma maior facilidade na leitura de seus textos, né, que, em outras palavras, vai trabalhar muito sobre essa relação. Então, a dialética é um dos processos da contradição que vai efetivamente transcorrer a partir do processo histórico. Então, a história é um dos pontos relevantes aqui no pensamento de Hegel. Então, ele vai condicionar essa questão. Então, o homem é um ser histórico na visão dele. Consequentemente, você tem consciências que, historicamente, elas vão se modificar. Nós temos ideias que, historicamente, elas vão se modificar. E nós temos verdades que elas vão se modificar nesse decorrer da história. Então, a história, quando os historiadores utilizam o termo história é filho do seu tempo, quer dizer que a história, daquele momento, é única. Em outro momento vai ser outra, em outro vai ser outra. Então, ele se relaciona principalmente a essa característica. Então, aí tem um monte de questionamento que vai existir, né, diante dessa relação. Por exemplo, a política, ela precisa pensar, né, diante dessa relação da dinâmica. O direito precisa pensar diante dessa relação da dinâmica. Então, quando você trata basicamente de um processo, e esse processo é imutável, vai bater de frente com a teoria de Hegel, porque ele diz que precisa existir essa dinâmica, porque é a dinâmica presente no próprio conceito natural da história da sociedade. Então, a sociedade, ela vai, no seu decorrer histórico, se modificando, a forma de agir, pensar, a forma das suas consciências, das suas ideias, que vão, em outras palavras, construir novas formas de pensamento. Então, não é possível você estabelecer um critério, né, diante de uma relação da sociedade, impondo um determinado condicionante, sendo que essa sociedade precisa, né, ser compreendida. E essa compreensão está através do próprio processo da dinâmica que essa sociedade apresenta no seu decorrer histórico. Então, percebam vocês que nós estamos diante de uma relação, né, que vai, em outras palavras, absorver principalmente essa condição da sociedade de modificar-se de tempos em tempos, que é o que nós entendemos como dinâmica. E essa dinâmica ela vai gerar contradições, que a partir desse processo dialético, nós vamos perceber que vai necessitar uma discussão ímpar dentro dessa relação. Então, você não pode dizer, por exemplo, que, vamos dar o exemplo aqui, de um comportamento, ou seja, de uma referência política, se estabeleça desde o início da história até hoje. Tem as mudanças, tem atenuantes, tem uma série de condições dentro dessa sociedade que fazem com que exista a necessidade de você perceber que essa sociedade modifica, ela tem a sua dinâmica. E esse é o condicionante importante quando a gente vai pensar e vai discutir sobre Hegel. Isso, ele critica o Kant, porque o Kant pensa de uma forma mais relacionada ao processo universal. Immanuel Kant tem uma visão, assim, de uma continuidade do pensamento e das discussões relacionadas ao contratualismo. Aqui, nós vamos ter um condicionante diferenciado, né? Que é um condicionante que vai quebrar essa tradição, então vai criticar essa tradição constituída e vai apresentar um outro contexto, que o Estado, por exemplo, ele não pode ter essa visão de uma continuidade, sendo que a própria sociedade ela tem um processo diferenciado diante dessa relação de uma imposição normativa, política, ou vários outros aspectos de domínio do próprio Estado, e responsabilizando o Estado. Na visão do Hegel, existe essa necessidade de se compreender esse processo dinâmico existente dentro da sociedade. Então, quando se fala que o homem é um ser histórico, se fala que esse homem também modifica a sua forma de pensar, sua forma de agir, as suas ideias e as suas verdades.
Então, esse é um processo natural dentro da sociedade, na visão de Hegel. E aí, nós estamos falando aí de um autor que está entre século XVIII e XIX, né? A gente pega o finalzinho do século XVIII, início do século XIX, então já tem uma visão um pouco diferenciada, então já existe toda uma produção existente nas discussões relacionadas à questão do Estado, e, consequentemente, a gente vai ter, então, esse teórico com novas ideias, com novas perspectivas, que vai adentrar nesse processo, ou seja, nesse rol que nós teríamos aí das discussões relacionadas ao poder, à política, à economia, às condições sociais, uma série de outras coisas que vão estar presentes dentro desse processo, né? E aí ele vai atribuir, então, todo esse processo ao motor da dialética, da contradição existente dentro da sociedade. E essa contradição vai ser um motor que vai impulsionar grande parte das suas discussões. O que é a contradição? Aquilo que vai efetivamente discordar de um processo ao outro. Então, essa contradição vai se construir na análise da sociedade, na sua relação com o Estado, né? Diversas são as contradições que vão efetivamente construir, então, um conhecimento, um discurso novo, diante dessa nova característica de compreensão, né, dessa sociedade, nesse processo de abstrair sobre esse comportamento, entender, compreender, analisar o próprio comportamento e a dinâmica da sociedade. Esse processo, né, ele se constrói com duas formas de consciência que ele traz para nós. Ele fala que existe a consciência individual, que é a consciência das pessoas, né, que é uma primeira consciência, e nós temos uma segunda consciência, que é a consciência coletiva. Então, esses dois universos vão existir. O que vai ser a consciência individual e o que vai ser a consciência coletiva. Esses dois processos, eles vão agregar aquilo que é entendido como sociedade e também, numa próxima relação, a própria composição que nós teríamos do Estado, que vai agregar esses dois processos, a consciência individual e a consciência coletiva, né? Então, esse é um dos aspectos aqui que vai motivar também também questões relacionadas a essa dialética, essa contradição. Então, tanto a consciência individual como a consciência coletiva, em alguns momentos, elas também entrarão em atrito. Isso vai ocorrer, que é um processo natural também dentro da sociedade. Todas essas questões, elas vão condicionando, elas vão atribuindo a essa relação que ele traz para nós de uma forma extremamente importante, que é a construção, então, na visão dele, da dialética. Essas contradições. E quando a gente fala na dialética, nós precisamos compreender que essa dialética se constrói em função do que nós entendemos, então, como tese, antítese e síntese. A tese, a ideia, a defesa, a antítese, que é a crítica a essa defesa, que vai efetivamente a relação dessas duas coisas construir o que nós chamamos de síntese, que é um novo conhecimento, que consequentemente vai se tornar uma nova tese, que vai ter uma nova antítese, que essa antítese, a relação, a síntese vai construir uma nova tese. Então é um processo infinito. Ele não vai ter fim. Então é uma dinâmica que existe dentro dessa relação, que vai efetivamente construir esse condicionante. Então é importante nós, primeiro, compreendermos essa forma de pensar que existe do Hegel, para nós entendermos como efetivamente o seu texto vai se apresentar diante da nossa realidade. Então, para nós entendermos, esses aspectos se fazem importantes. Então, essa relação, por exemplo, do homem ser um ser histórico, diante dessa condição, dessa dinâmica das mudanças que essa história faz com que o homem se modifique, isso é um contexto geral, né? Não é somente na visão desse homem, mas sim de toda essa visão da sociedade, ou seja, através da sua consciência individual e coletiva, que vai contribuir para diversos aspectos relacionados a essa mudança na sociedade, tá? Então, isso era para vocês entenderem esse primeiro processo, para nós compreendermos basicamente como esse texto vai
apresentar, então, esses conhecimentos para nós aqui, tá? Então, vamos lá, o pensamento crítico de Hegel. Tem alguns aspectos importantes para nós entendermos aqui também, que vai nessa sequência, que é o próprio processo de formação que nós temos aqui do Hegel, né? Então, pelo próprio nome, a gente já pode perceber que nós estamos falando de um alemão, né? Que vai trazer, então, diversas teorias no universo que ele vive, ou seja, os teóricos que ele usou, o ambiente que é referência para ele, né, como um aspecto para poder fazer, então, essas interpretações e essas análises. Friedrich Engels foi um filósofo alemão, um dos criadores do sistema filosófico chamado idealismo absoluto, que vai compreender grande parte de tudo aquilo que eu falei para vocês dentro desse contexto, que seria, então, essa metodologia dentro da filosofia que ele vai trazer para nós. Inclusive, ele é um dos autores que vai construir, né, e vai apresentar um livro que é a Filosofia do Direito. Então, ele vai trazer uma das primeiras obras aí direcionadas ao estudo da filosofia do direito. Hegel nós temos ali, então, em torno de 1770 a 1831. Nasceu em Stuttgart, na Alemanha, né, no dia 27 de agosto de 1770. Os primeiros escritos de Hegel direcionavam aos assuntos teológicos, porém Hegel não seguiu a carreira eclesiástica. Preferiu, né, no caso, se dedicar ao estudo da literatura e da filosofia grega. Percebam vocês que quando nós falamos da formação de filósofos, que é um conceito muito comum, né, você ter essa proximidade da formação do filósofo, justamente nessa época aqui, com uma proximidade com a teologia. Então, grande parte dos estudos da própria formação teológica, ela vai se compor com grande parte das contribuições da filosofia. Então, a formação da teologia, ela vai atribuir diversos conhecimentos sobre a filosofia. E, ao mesmo tempo, né, nós temos, então, a filosofia que ela aprofunda esses conhecimentos com diversas áreas, né, estudadas. Então, aqui a gente vai ter, efetivamente, um início, um conhecimento, né, do Hegel, que vai ter essa proximidade com o processo da formação teológica, mas ele vai direcionar os seus estudos à filosofia, principalmente com referência que esses autores vão ter, que é uma coisa muito comum nessa época aqui, é a referência dos estudos mais aprofundados sobre a filosofia grega. Então, nós vamos perceber que vai ter grande influência o processo de como o Hegel pensa, de como o Hegel vai construir a sua metodologia e todos os seus processos teóricos a partir de grande parte das referências da filosofia grega. Então, ela vai atribuir, né, vai se atribuir esses processos metodológicos a essa proximidade, a esse estudo, a essa imersão que ele faz com relação à questão da filosofia grega. Em 1796, Hegel mudou-se para Frankfurt, né, onde você vai encontrar a grande escola de Frankfurt, onde você vai ter uma referência dos estudos e aprofundamentos da filosofia, né, que é talvez um dos grandes centros nessa época. Em 1801, habilitou-se em livre docente na Universidade de Jena. Livre docente é um dos cargos mais altos que nós temos dentro da universidade, né? Então, eu diria para vocês que hoje, por exemplo, as pessoas que são livre docente, né, dentro de uma universidade, elas atingiram um grau muito mais alto que um doutorado, né? Então, é uma defesa que se faz, né, de mais um doutorado, ou seja, a pessoa que tem doutorado, ela pode concorrer, mas ela faria, no caso, mais uma tese a ser aprovada por uma banca, né? Só para vocês entenderem aqui, por exemplo, a categoria de Hegel, né? Para essa pessoa desenvolver uma tese, ser aprovada por uma banca às cegas, sem orientação de ninguém. Ela, por si só, apresentaria, construir essa tese e seria avaliada por outros doutores, né? Caso aprovada, estaria assumindo, então, o cargo de livre docente. Nós temos no Brasil também essa categoria de livre docente. Pouquíssimos professores, né, estão dentro dessa categoria, que é uma categoria que ganha muito mais, né, que
os professores, por exemplo, de cadeiras, né? Então, o livre docente, ele é uma referência dentro de uma instituição. E isso se faz desde esse processo aqui, né, que nós temos as tradições das universidades europeias, que muitas dessas tradições também vão chegar ao Brasil, tá? Então, só para vocês entenderem basicamente que o Hegel, por exemplo, ele é um teórico que vai apresentar um conhecimento muito alto, né? Ele vai ter um conhecimento muito alto diante da própria academia, ou seja, dentro da própria universidade ele é considerado uma referência. Por isso que quando nós pensamos aqui em estudos sobre Hegel, a gente vai condicionar grande parte das suas teorias, né, que elas são aproveitadas até hoje. Então, até hoje você tem aí pessoas, por exemplo, que vão dar continuidade aos pensamentos de Hegel, vão ampliar, vão, em outras palavras, estudar muito mais ele para compreender, porque não é somente uma leitura para você compreender ele, precisa anos e anos de estudo, para você ter digamos, uma possibilidade de você discutir as suas diversas possibilidades teóricas, né? Então, ele é muito amplo nesse sentido. E aqui a gente tem algumas obras aqui do Hegel, né, que foram efetivamente importantes, né, para a sua formação, para o seu desenvolvimento, né, e, obviamente, você vai ver um aperfeiçoamento a cada momento, né, dessas publicações. Então, ele vai apresentar essa mudança temporal também, né, no caso, ele vai aperfeiçoando as suas metodologias, vai ampliando e vai aprofundando cada vez mais o seu conhecimento relacionado a esse condicionante que envolve a vida dele, que é a religião, que é direito, que é a filosofia, que é o condicionante baseado na consciência, então ele vai estar na política, então ele vai estar dentro dessas temáticas sendo discutidas e apresentadas. Aqui a gente tem as obras, mas você tem diversos outros textos, né, que são inúmeros textos, o que seria para nós um artigo, por exemplo, que foram produzidos por Hegel também, de relevância muito grande. Então, nós temos aí as obras, né? Nós temos, então, a fenomenologia do espírito, ele começa a trabalhar essa característica de entender o que é o espírito não é nada voltado à metafísica, e sim um espírito na formação moral, na formação dos costumes, na formação da ética, que é uma das coisas que ele vai discutir. Então, quando ele fala nessa formação do espírito, não estaria dentro dessa frente de uma metafísica, né? Então, ela está dentro de uma realidade que seria, em outras palavras, essa formação do que seria a consciência desse homem, né? Dentro da relação moral, dentro da relação ética, que vai estabelecer esse comportamento. Então, tudo vai de encontro, né? O que a gente vai entender, então, como uma consciência individual e como uma consciência coletiva. Então, grande parte dos seus estudos vão estar direcionados a esse formato de discussão, ou seja, esse formato de compreensão que nós teríamos, então, da sociedade. Percebam vocês que o processo coletivo individual são coisas que são trabalhadas aqui por Hegel, né, de uma maestria muito grande nessa compreensão do que seria, então, a ideia dessa consciência individual e consciência coletiva. Nós temos aqui um segundo aspecto que ele trabalha também, que é a ciência e a lógica. Então, a lógica ela vai, obviamente, estar dentro desse princípio da razão, que ele desenvolve em grande parte das suas obras. Quando ele vai trazer essas discussões, tudo que é uma referência importante, que foi efetivamente marcante para ele, sobre o estudo da filosofia na antiguidade, você vai observar que vai aparecer aqui, talvez com uma discussão muito mais ampliada, muito mais aprofundada, né? E alguns aspectos, algumas referências, alguns indicativos, até mesmo de uma forma meio que sutil, ela vai aparecer dentro dessas obras aqui, que vão ser construídas por Hegel, né? Ele traz, então, também aqui a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ou seja, uma grande obra, nós estamos falando aí de uma obra extensa, né, apresentada por Hegel, que ele vai, então, discutir a relação das ciências filosóficas, a sua característica, a sua formação, as suas discussões, as suas ampliações
que vão trazer, então, esse universo de uma discussão que eu diria para vocês, assim, mais aprofundada sobre a teoria. Então, aí a gente vai entrar em teoria pura da filosofia, né? Com condicionantes relacionados aí às interpretações da antiguidade. E, obviamente, trazendo a modernidade, né? Essa discussão e ampliando isso justamente pela própria característica dele, que é a dinâmica histórica, ou seja, ela se modifica. Então, ela vai passar por um processo evolutivo. A gente não pode pensar a filosofia, discutir a filosofia hoje como era discutida a filosofia na antiguidade. Porém, a filosofia da antiguidade, ela pode participar da discussão hoje, absorvendo ela com o formato, com o entendimento da atualidade. Então, isso é uma vertente, no caso dessa dinâmica, como isso se modifica. Temos aí elementos da filosofia do direito. Então, dentro dessa compreensão da discussão do direito, dessa relação da dinâmica, então, grande parte das suas discussões, elas estarão direcionadas a essa crítica que se faz, né, em um princípio que, não, a partir do Estado você tem um direito imutável, mas precisa se perceber que a sociedade muda, então você está obrigando a uma sociedade a atribuir-se a um comportamento que, em muitos casos, ele se modifica. Então, isso você vai, em outras palavras, construir já um processo de uma dialética, ou seja, uma contradição, uma leitura que se faz diante dessa relação de uma contradição construída entre esses ambientes. Então, ao discutir a filosofia do direito, nós vamos perceber que muitas das relações construídas entre essa visão do Estado, né, que é uma visão mais pautada dentro da relação contratualista, e essa relação contratualista, ele vai ser o ponto, então, de crítica, né, por Hegel. Então, aí você já tem todo um processo dialético que se constrói nessa relação, ou seja, analisando, interpretando e construindo a sua crítica sobre esse condicionante do contratualismo. Por isso, ele vai pegar diversos autores, por exemplo, que constroem e defendem essa ideia, né, e a partir dessa defesa ele vai trabalhar diante da relação da antítese. Então, ele tem a tese, lá no caso, dos autores que desenvolvem a perspectiva do contratualismo, defendem essa ideia, e ele trabalha em função da crítica, ou seja, a antítese diante dessa tese, que vai construir um novo conhecimento. Então, essa relação metodológica é um dos aspectos comuns aqui que nós vamos observar em Hegel, e ele faz isso muito bem, né? Talvez de todos os teóricos da filosofia, ele seja um daqueles que mais consegue ampliar esse conhecimento. E a gente está falando de obras aqui que elas estão na média de quase 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 páginas. Então, são obras, assim, extremamente extensas, né? Quando a gente vai perceber, por exemplo, as discussões apresentadas por Hegel. Então, é um estudo, assim, muito profundo, né? Nós temos aí no Brasil, por exemplo, um dos grandes representantes de estudiosos de Hegel, que é o Alisson Mascaro, que é um jurista, professor da Universidade de São Paulo. Ele é professor do curso de pós-graduação do doutorado em Direito em São Paulo, da Universidade de São Paulo, e é uma das pessoas que discute e consegue aprofundar muito essa relação, por exemplo, da discussão sobre Hegel, né, da ampliação da discussão sobre Hegel, né, que se faz pelo marxismo, e a discussão do Hegel a partir do próprio processo de contradição que existe sobre o entendimento do contratualismo, né. E aí a gente tem uma grande referência de um professor que discute e consegue aprofundar de uma forma, assim, de uma maestria muito grande sobre esses conhecimentos aplicados aí no conhecimento do direito, ou seja, do direito a partir da filosofia, né? Uma outra obra que ele traz para nós são as lições sobre a filosofia da religião, então ele vai também fazer uma análise relacionada à questão da religião, né, condicionante no sentido, assim, de entender que existe aquele processo histórico da sociedade, a consciência individual e coletiva, e essa relação com a religião. Ele traz, então, aqui também as lições sobre a história da filosofia, então, todo o processo de mudança que ocorre de mentalidades, de forma de pensar, de metodologias, de temas abordados, da própria sociedade que também vai se modificando, então isso vai alterando a forma de pensar, de raciocinar nessa sociedade. Então, esse é um dos condicionantes que ele vai discutir aqui
na sua obra História da Filosofia. E temos também a obra, no caso, Lições sobre a Estética. A estética, ela faz parte dentro desse contexto, né? Então, obviamente, aí vocês podem perceber que existe uma influência grande sobre o pensamento da filosofia na Grécia, né? Que esse era um dos aspectos muito discutidos lá na Grécia Antiga, que é a ideia da estética, ou seja, a própria sociedade que se constrói, ela tem uma referência dessa ideia da estética, e isso vai também acontecendo dentro de um processo dinâmico das mudanças que a história vai nos apresentando aqui. A obra hegeliana, né, ela possui um viés essencialmente racionalista. Ele sempre vai estar dentro dessa característica racionalista, que é uma das linhas que ele segue de uma forma muito intensa. Dizer que há um racionalismo de um caráter idealista, um pensamento hegeliano, significa dizer que toda a teoria do conhecimento vem marcada pela ideia de que a realidade mora na racionalidade, o real racional. Racional é real. Então, essa frase ele tem em uma de suas obras lá. O que o sujeito é o construtor da realidade das coisas na idealidade da razão. Nada existe fora do pensamento, pois tudo o que é conhecido é já pensamento. Então, o que acontece? Essa construção, por exemplo, que o homem constrói a sua realidade, ela está diante da concepção histórica. O homem constrói a sua história, né? Ele constrói a sua realidade. Então, através desse processo da racionalidade, né, o pensar é racional, o racional é pensar, esse condicionante, ele está dentro dessa concepção, ou seja, o homem constrói a sua própria história. Então, isso é um dos posicionamentos mais importantes que nós temos aí. Portanto, se o homem constrói a sua história, né, o que é imposto para ele é um condicionante que vai entrar diante de uma relação de contradição, que nem sempre aquilo que é imposto é o que esse homem, por exemplo, tem diante da sua própria consciência. Então, a consciência é a forma que as pessoas têm de agirem dentro da sociedade. E essa consciência, ela se constrói dentro do processo individual e do coletivo, como nós falamos anteriormente. Então, tanto o individual quanto o coletivo, ele vai fazer parte desse contexto histórico, dessa história desse homem que está sendo construída com o passar do tempo, né? Que ela pode se modificar, que ela vai se modificar, que é um processo natural da dinâmica que existe dentro dessa sociedade. Percebam vocês que o Hegel, né, ele entra já dentro de um contexto um pouco mais complexo, porque, na visão dele, o que foi produzido, por exemplo, diante de todo aquele processo de evidência do Estado, da importância do Estado, do controle, do poder, uma série de coisas que vão se relacionar ao controle do Estado perante as pessoas, ele vai, né, fazer a crítica a isso. Então, ele vai entender que o Estado, por exemplo, ele tem as suas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, não é um processo de controlar. Então, existe essa questão, no caso, que deve ser pensada, que deve ser atribuída às discussões, que é a relação, por exemplo, dessa dinâmica da sociedade. O que é, efetivamente, a consciência individual e o que é a consciência coletiva. O que isso influencia na relação, por exemplo, do Estado. O que o Estado tem que absorver? Que tipo de conhecimento ele precisa entender do que é produzido na sociedade? Então, aí você vai ter um condicionante diferente do que é todo o discurso, né, de evidência que se tem com relação à ideia do Estado, que é por parte dos contratualistas. Então, percebo vocês que nós temos um discurso aqui diferenciado dentro dessa relação. Porém, quando se afirma que em Hegel se encontrará uma filosofia racionalista, é também crucial diferenciar a doutrina elaborada por Hegel daquela elaborada por outros racionalistas, sobretudo daquela elaborada por Kant. Kant era um racionalista, mas ao mesmo tempo, né, como a gente pode perceber em outros momentos, que ele vai fazer essa crítica. Então, ele vai construir em função da crítica a Kant, embora o próprio Kant trabalha com essa característica da racionalidade, né? Então, ele vai estar dentro desse universo. Só que o Kant ele tem uma visão muito mais voltada à universalização, controle universal, né, que se tem. E
quando nós vamos falar do Hegel, ele já não atribui a esse tipo de discussão, ele tem uma visão diferenciada, ele tem um processo relacionado que deve imperar aqui, que é o processo da própria história, né? Então, como o homem é um ser histórico, ele precisa analisar isso, precisa interpretar que essas mudanças vão ocorrer, e não um condicionante que dá uma fórmula, por exemplo, de controle que se faz sobre esse homem. Então, aí você vai ter essas duas diferenças. Entre os dois racionalistas, como Kant e Hegel, por exemplo, há uma diferença substancial que consiste num salto no sentido da concreção dialética, onde empiria, ser, né, e razão, dever ser, se unem de modo indiferenciável. Então, aí, você vai observar que cada um deles, né, vai ter um conceito, por exemplo, do uso da dialética que vai atribuir esse condicionante aqui, ou seja, essa diferença. Quando nós observamos o pensamento de Kant, ele vai, em outras palavras, né, procurar o universal que é necessário, né, ou seja, através desse universal que ele vai integrar o mundo às coisas. Portanto, a todas as coisas há um princípio universal. Quando você pensa no Hegel, ele procura entender que esse universal é necessário ao modo de transformação que a consciência dos indivíduos, né, a consciência coletiva e a consciência individual, né, ela vai se construir a partir de um processo histórico. Então, percebam que aqui você tem uma referência do Kant, que é um processo mais universal, que vai se constituir através de uma ideia coletiva, e aqui você vai ter uma relação que vai valorizar também o processo individual que vai construir essa história, né? Então, quando você fala do Kant, você fala de um defensor da liberdade moral e jurídica, e quando você fala do Hegel, você fala basicamente que diferencia essa visão organicista do Estado. Ela precisa absorver o conhecimento produzido pela sociedade. Então, você tem visões diferentes aqui, que defende exatamente o poder do Estado e o que vai defender essa condição, no caso de entender essa dinâmica que existe na sociedade. Então, nós temos aí diferenças, né? Não é o nosso assunto Kant, mas só para nós entendermos que essas diferenças vão ocorrer diante desses pequenos aspectos, são vistos de forma diferente. Eles têm proximidade na sua referência teórica, sim, mas cada um deles tem uma leitura diferente dessas referências teóricas. Tá? Então, aí a gente só para poder compreender que essas mudanças vão estar presentes aqui na discussão. A concreção dialética está presente no pensamento hegeliano de modo a marcá-lo por meio do elemento histórico. Ponto importante, história. Pois para Hegel, a realização do espírito se dá na história, preocupação que está ausente na reflexão kantiana. Kant não faz essa referência, ele não apresenta isso. Só que entenda o seguinte, quando a gente fala de espírito, eu não estou falando de espírito metafísico, ou seja, corpo e espírito. Não é isso. Espírito é a consciência. Então, quando você fala na relação, por exemplo, do pensamento de Hegel, espírito é a consciência que ele apresenta para nós. Então, esse é o condicionante que vai, em outras palavras, diferenciar do Kant. Então, essa consciência, o que é essa consciência? É a forma das pessoas agirem, né? É as ideias, é as verdades, que elas não são dogmáticas, elas mudam, elas vão modificar com o passar do tempo. Então, é necessário compreender que essa mudança deve estar presente nas discussões. E quando você não discute essa perspectiva, como é o caso de Kant, você tem outra relação que vai ser absorvida aí no seu discurso. Então, você não trabalha isso. Então, quando ele fala no espírito, ele está falando da história. A história das pessoas, elas modificam. Para nós termos uma base assim, para a gente poder entender, você não tem o mesmo pensamento, né? Quando você tinha 12 anos de idade. Quando você tinha 12 anos de idade, sim, ele está dentro do pensamento da filosofia que contribui com a sociologia. Em alguns momentos ele discute, né, diversos aspectos aí relacionados ao social, o Kant.
ele pode ser atribuído sim, porque ele está presente nas discussões, então ele ajuda a discutir, né? Não diria que seria um clássico, mas ele dentro da sociologia, mas dentro da filosofia a gente pode perceber que o Kant é importante. Ele vai atribuir várias discussões. Agora, no caso do Hegel aqui, né, nós temos uma atribuição muito importante, que é a relação, né, de discutir esse processo histórico. Então, percebam que a ampliação ela vai existir aqui. E aí você vai ter uma proximidade muito grande sobre o que se discute no próprio processo teórico da história, que nos ajuda a perceber que esse espírito que ele fala aqui, que na realidade é a consciência das pessoas, esse espírito ele vai o quê? Se modificando. Quando você tinha 12 anos de idade, como eu falei agora para vocês, você não pode comparar aquela forma que você tinha de pensar, de agir, de se relacionar com as pessoas como você faz hoje, né? Então, aí você tem diferenças. Então, é um processo que nós atribuímos isso à dinâmica. Ele é dinâmico, ele não para, ele vai modificando. Então, é importante entender esse processo, que faz parte das pessoas dentro de um contexto individual e um contexto coletivo. Então, isso é o que é o espírito. Então, se há esse espírito, existe a necessidade de se discutir esse espírito, né, para nós compreendermos basicamente essa relação que se constrói aí dentro dessa perspectiva dialética dele, ou seja, as contradições que vão existir dentro desse mecanismo. Habermas aponta, né, no Habermas fazendo uma análise de Hegel, aponta Hegel como um primeiro pensador a ter consciência completa de que a modernidade haveria de se tornar objeto de reflexão e justificação e o contexto da modernidade, né? Então, para você compreender que essa modernidade ela efetivamente vai trazer uma relação teórica, metodológica diferenciada, é importante nós atribuirmos, né, esses conhecimentos produzidos por Hegel, porque ele vai trazer uma visão diferente dos outros autores. Ele atribui conceitos aí que são importantes para nós compreendermos que a sociedade muda. Ela não permanece da mesma forma, e alguém tem que discutir isso. E daí aparece o Hegel que vai trazer essa perspectiva para nós aqui, para poder, então, compreender essa questão importante. E isso vai motivar diversas outras áreas, por exemplo, a repensar também esses condicionantes, que a história é um processo importante, porque ela vai trazer para nós toda a experiência das mudanças que vão existir dentro da sociedade. Com essa preocupação, que é a filosofia do direito de Hegel passará, então, a representar um desafio intelectual no sentido de identificar uma possível relação entre a objetividade do Estado e a subjetividade dos indivíduos. Percebam vocês que nós começamos com uma primeira relação. Por quê? Porque o Estado, ele é objetivo. Ele tem toda uma relação, por exemplo, de aspectos aí, se a gente pensar das normas, são dogmáticas, normas são constituídas. E, ao mesmo tempo, você precisa pensar que essa relação construída pelo Estado, ela tem uma proximidade com as pessoas. Ela é construída para as pessoas, que se constroem em função da subjetividade. Então, você tem objetivo e subjetivo. Isso vai ocorrer, e a partir dessa relação entre pessoas e Estado, que tem condicionantes diferentes, você vai estabelecer uma relação. O que é isso? A dialética, a contradição. Como isso ocorre? Quais são os problemas que ocorrem dentro dessas duas relações? Quais são as análises feitas sobre essas duas condições, Estado, pessoas, Estado objetivo, pessoas subjetivo, né? Estado dogmático, pessoas que não têm essa relação, por exemplo, imutável, elas são mutáveis, então elas se modificam. Então você tem esse condicionante que vai existir, que vai ser a discussão do Hegel, o que até então não foi discutido. Então, ele traz isso, ele traz uma vertente que vai, em outras palavras, contribuir muito com o pensamento da filosofia do direito, né, nesse caso, que vai avançar muito, né, porque aí vai precisar se discutir essa característica, que é uma característica importante, né, porque vai trazer uma visão nova. Então, até antes não era discutido isso. Você discutiu o quê? Você discutiu o Estado, você discutia o poder do Estado, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ter a ação penetrante na sociedade, ele precisa atuar, ele precisa ter uma respeitabilidade, ele precisa ser absorvido pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, não se discute a sociedade. Então, o Hegel, né,
Em outras palavras, criticando diversos outros teóricos, né, ele vai atribuir esse braço novo, que seria, em outras palavras, essa relação que nós teríamos sobre esses condicionantes Estado, pessoas, né? E, claro, quando ele vai estudar o Estado, ele vai atribuir diversos aspectos teóricos, e quando ele vai estudar as pessoas, ele vai atribuir diversos aspectos teóricos. Então, não é uma coisa assim, eu vou estudar as pessoas, então isso é... Não, é mais complexo que isso. Ele vai atribuir todo um processo, quando ele chama da ideia de consciência, né? No caso, quando ele vai falar dessa relação que o espírito produz essa consciência. Então, não é o espírito metafísico, não é o espírito lá que se constitui, por exemplo, na ideia da pessoa depois que ela morre, se existe o espírito, não é isso. É o espírito da consciência, da pessoa física ali, a sua consciência, a sua atuação dentro da sociedade. Então, esse é um dos aspectos que ele traz para nós aqui. Doutrina hegeliana. O idealismo racional hegeliano, né, vem bem expresso da seguinte frase extraída da introdução aos lineamentos da filosofia do direito, a saber, o que é real é racional e o que é racional é real. Ou seja, a construção da história. Então, racional é real, real é racional. Então, essas duas coisas elas vão estar presentes aqui dentro desse contexto, que vai atribuir também essa visão histórica construída pela sociedade. Para Hegel, o espírito torna-se um ser para si, autonomia humana, né? À medida que se liberta e se distingue do ser em si, no caso da natureza. Então, você tem a natureza, né, a natureza das coisas, o homem tem a sua autonomia, então ele vai contradizer algumas coisas aí que são direcionadas à ideia, por exemplo, do direito natural, né, das coisas, natural das coisas. Então, nesse sentido, você tem o quê? Uma ideia do próprio livre-arbítrio das pessoas. Então, ela tem o quê? Essa ideia, ele não usa o termo livre-arbítrio, mas só para nós entendermos que a ideia de autonomia seria, em outras palavras, essa libertação que a pessoa teria com relação à natureza. Então, ele vai estar diante dessa concepção da construção dessa consciência que vai se ter diante desse mecanismo. Então, as pessoas, elas vão ter, ele consegue reafirmar que as pessoas vão ter o que? Uma autonomia, e essa autonomia, ou seja, a autonomia humana, né, de agir dentro dessa sociedade. Então, é preciso entender que isso ocorre. Dentro desse contexto, você não tem aquela relação, por exemplo, da natureza que vai impor-se diante de um conceito da sociedade. Então, ele vai existir essa relação, claro que sim, mas, ao mesmo tempo, essa autonomia se evidencia no seu discurso, ou seja, ele questiona, né, essas relações aqui que se trazem dentro dessa perspectiva da natureza, o controle do homem. Não, existe uma relação de autonomia do homem. Mais uma crítica que ele faz a ideia, por exemplo, nessa relação do justnaturalismo. Então, ele tanto critica o contratualismo, como ele critica também o justnaturalismo, que essa é uma das vertentes da crítica aqui que ele faz. A vida humana não é simplesmente existência, mas, sobretudo, a existência consciente, né? Então, consciência que se constrói, né? Então, essa consciência individual e essa consciência coletiva, que vai fazer parte do que ele chama de espírito. Então, o seu comportamento aqui, as suas ações que vão estar diante de toda aquela ideia do devir. O que é o devir? É a história que vai acontecer, é o teu dia a dia, é a tua história que vai ser construída, mas só que o devir ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Então, esse devir é a história que vai acontecer com cada pessoa, né? Então, isso é, em outras palavras, um dos aspectos aqui que contribui para a discussão dessa história das pessoas. Então, o homem é um ser histórico, né? E ele tem, através do tempo, ele vai, em outras palavras, construir essa história, que vai, consequentemente, absorvendo essa dinâmica, vai se modificando, né? Diante de todo o seu processo histórico aí. Alguma pergunta até aqui? Hegel é bem cobrado em concurso, tá, gente? Continuando, ele fala o seguinte: assim,
É impossível que o espírito absoluto manifeste-se sem que tenha havido anteriormente uma progressiva evolução do espírito subjetivo. Essa evolução é a dinâmica, né, que a gente está falando. Então, ele vai estar dentro dessa relação. Mais que isso, numa gradação, né, também, da importância que se deve ter no presente trilogia, né, dos espíritos de Hegel, pois se a razão, o espírito subjetivo, é importante para o homem, a filosofia também, somente importante para o homem, o espírito absoluto. Né? Então, tanto a ideia do espírito subjetivo como o espírito absoluto, essas duas coisas vão se relacionar. Então, ela vai ajudar nessa construção. Então, não é somente o subjetivo, mas também o objetivo, né? Essas duas coisas vão estar presentes. Porém, você não pode dar ênfase somente ao subjetivo, não pode dar ênfase somente ao objetivo. Então, o objetivo e o subjetivo, eles fazem parte dessa relação, eles se interrelacionam para essa construção. Quando você enfatiza somente cada um deles, né, você está deixando o outro de lado. Então, você não consegue atribuir isso a uma metodologia que consiga discutir efetivamente o processo, né, dessa dinâmica histórica, sem trabalhar com esses dois aspectos que estão presentes, objetivo e subjetivo. Então, não é a realidade, por exemplo, de você criticar somente aquilo que é o objetivo por parte do Estado, mas ele precisa se relacionar diante desse contexto, ou seja, da existência desses dois mecanismos que estão presentes aí para poder efetivamente entender essa sociedade dentro de um processo histórico dinâmico. A moralidade é a liberdade voltada para o sujeito, que dela vale, dela se utiliza, por meio dela valora a sociedade e as pessoas, os fatos e os acontecimentos, e, portanto, é infinita para si, que se projeta para dentro, né? Esta é a liberdade em si. Então, esse condicionante, ou seja, a gente pode atribuir a palavra livre-arbítrio, embora não use isso, mas essa liberdade, ou seja, essa liberdade que você tem de como você agir, que é uma coisa que está presente no homem também. E aí você entra em atrito com o condicionante dogmático que se apresenta na sociedade e que impõe para você alguns comportamentos, né? Claro, eu não vou defender aqui comportamentos que são prejudiciais à sociedade, de forma geral, mas, em alguns aspectos sutis, né, isso você tem essas contradições que vão existir. O costume e a objetivação, né, no caso, do que mora no sujeito, em termos de moralidade, e, mais que isso, a síntese, ou seja, os costumes, entre o direito, a tese, e a moral, a antítese. Costumes e o direito são duas coisas que elas vão ser atribuídas com relação a essa perspectiva da moral. Então, são três aspectos importantes. Se nós pensarmos, por exemplo, essa relação dos costumes, né? No caso, essa relação que você tem do direito e essa relação da moral, você pode observar que essas coisas são, pelo menos devem ser dinâmicas, né? Então, elas não estão inertes no tempo aí. A moral é um processo que, querendo ou não, ela tem as suas referências, ela tem os seus condicionantes tradicionais, mas ela tem aspectos que estão sendo atribuídos a ela, né? Então, quando você fala nos costumes, você está falando de outra relação também, né, que dentro da sociedade ela se modifica, ela não está parada no tempo. Então, ela tem toda uma atribuição histórica que vai direcionar mudanças nos costumes, né? Consequentemente, a moral, ela também sofre algumas alterações. Então, nós precisamos entender que o direito também precisa atribuir, né, diante dessa relação, dessa sociedade, essas mudanças que ocorrem. Então, ele precisa, ele tem a necessidade de fazer isso. Essas são as três partes do espírito objetivo, ou seja, desdobramento dialético da noção de vontade. Então, essa relação da dialética é onde vai dar a contradição, é onde você vai trazer, basicamente, essa perspectiva da tese, antítese e síntese, que vai atribuir a esse comportamento da sociedade, que vai atribuir essa relação, por exemplo, das normas, que vai atribuir, né, em outras palavras, os costumes dentro dessa sociedade que
constantemente elas estão se modificando. Então, não é uma coisa assim, que eu diria para vocês, que permanece imutável, né? Então, ele vai ter esse condicionante que vai atribuir esse pensar, essas mudanças, a esse formato, né, que nós atribuímos aqui à Hegel. Ele é um pouquinho complexo, sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui, né, um autor que ele começa a aprofundar um pouquinho mais a discussão da filosofia, e como é o caso dele aqui, que ele direciona muito a filosofia do direito, ele vai atribuir, então, essa relação, por exemplo, do entendimento de sociedade que ele tem, e sobre a concepção da crítica ao Estado, né, que vai atribuir-se e vai estar atrelado à discussão do direito, né, pelo próprio processo do Estado ser o gestor. Adiante. Vamos lá, então. Justiça e direito para Hegel. A filosofia do direito aparece como forma de manifestação da lógica, porque na lógica está contida toda a liberdade dos conceitos. Na plenitude dessa abstração está contida a ideia de igualdade das pessoas, né? Em seu sentido pleno, e no conceito de direito, que deve se deter a toda a especulação jurídica, pois se esse conceito existe, e se sua existência é racional, o que é racional é real, o que é real é racional, é lógica, ali reside toda a liberdade, né, do espírito enquanto agente da realidade exterior. Bom, o direito, então, ele tem essa necessidade de acompanhar, ele tem essa necessidade de ser visto, né, como aquilo que realmente concebe os desejos e acompanha todo esse processo da sociedade. Quando a gente fala na questão, por exemplo, de uma relação política, né, você tem dentro de um pensamento político, na visão de Hegel, quando ele fala, por exemplo, do indivíduo dentro de um processo social, o indivíduo, da consciência individual e da consciência coletiva, ele está falando dentro de uma relação que é uma das discussões que ele traz dentro da filosofia política. Quando ele entra na ideia do contratualismo, né, ele vai, em outras palavras, atribuir a essa concepção que não existe o individual nem o coletivo, e sim existe um controle, de forma geral, né? Então, isso passa a ser condicionante da própria crítica dele. Consequentemente, isso avança também na relação do direito. Então, o direito, ele precisa absorver essa característica, né, que é uma característica do processo dessa mudança da consciência, ou seja, a história, ela vai fazer com que isso ocorra de forma natural. Então, essa é uma das questões que vai trazer essas discussões que estão presentes na sua concepção teórica e metodológica. Metodologia, obviamente, a gente vai pensar que toda a sua discussão, ela vai estar pautada, né, com essa proximidade que nós temos da história. Então, a história é um processo importante que vai explicando para nós, né, desde os primórdios até hoje. Não podemos prever amanhã, porque isso não existe dentro de um conceito científico, né? Existem possibilidades, existem tendências, né? Mas o que realmente vai ocorrer, ninguém sabe. Então, nesse sentido, a gente consegue compreender como a sociedade ela vai se modificando, e dentro desse processo de compreensão da sociedade, obviamente, a gente vai observar que grande parte dos mecanismos presentes nessa estrutura da sociedade, eles vão também acompanhar essas mudanças, né? Eles vão ter algumas reações, às vezes nem sempre acompanhando, impondo, né, condicionantes, que é onde vai se estabelecer a crítica. Então, aí você vai ter atritos. Lembre-se que quando a gente fala em atritos, nós estamos falando de dialética, né? Nós estamos falando de contradição, que vai ser pautado nesse processo natural, histórico da sociedade, e essa condução, né, que se tem com relação às estruturas de poder. No caso aqui, ele está direcionando a ideia da crítica ao contratualismo, né? Que muitos defendem que deve ser dessa forma, e ele diz, não, existem alguns aspectos aqui que devem ser repensados. Por isso, ele atribui essa relação da dialética. Percebam vocês que agora a gente vai entrar num aspecto importante aqui, que é a discussão dele sobre o direito. Então, ele fala o seguinte: a essência do direito, máxima liberdade, se fez face, né, acontecimento de direito, liberdade concreta, manifestando-se neste ou naquele conjunto de leis, né, deste ou daquele estado, desta ou daquela cultura. Então, essa representatividade vai existir. A questão, por exemplo, da ideia da cultura, que ela vai estar atribuída àquela concepção
da formação que ele tem, né, no caso da consciência coletiva. Então, o direito, em outras palavras, quando a gente vai falar aqui do direito em Hegel, ele vai atribuir isso a um ethos. O que é esse ethos? Professor, agora complicou a coisa. Ethos, na realidade, ele vai ser o que a arte, a religião, os costumes, a moral de uma sociedade. Então, o direito, ele precisa estar ligado a esse ethos. Direito e ethos é a representação que Hegel traz para nós quando ele vai discutir o direito. Então, isso é uma das coisas que ele discute na sua obra. Assim surgem as leis, os códigos, o direito positivo, a concretização, que são as noções abstratas do direito. Então, dentro dessa relação, que é uma relação importante, né? Então, é importante nós entendermos aqui como Hegel pensa, porque ele consegue estabelecer para nós algumas mudanças daquele processo que vinha sendo construído lá pelos teóricos do contratualismo da primeira e segunda fase. Então, quando ele vai direcionar o direito, ele vai falar que o direito é construído a partir do quê? De um ethos da sociedade, né? E seria esse ethos, seria esses condicionantes. Seria a religião, seria os costumes, seria a arte, seria a cultura, seria a moral. Então, ele coloca aqui, por exemplo, a cultura, ethos. Ethos seria aqui, ó. Deixa eu só digitar para vocês aqui. Deixa eu entrar aqui na... Isso, ethos, perfeito. E-T-O. E-T-H-O-S, ethos. Então, esse ethos, né, é o que vai efetivamente condicionar o que ele vai entender como direito. Então, ele vai estudar a relação do direito a partir do ethos, que então é o condicionante que vai relacionar a cultura, a religião, a moral, os costumes. Então, esses aspectos que compõem o ethos, né, que Hegel atribui, então, à ideia do direito. Então, para poder discutir direito, para poder se relacionar direito, na visão do Hegel, é necessário que se tenha esse ethos, né, que é esses aspectos presentes dentro da sociedade. Tá? Tá claro isso para vocês? A gente manifesta em si, está claro ou não? Bom, eu vou atribuir o silêncio assim. Ok. Então, continuando, ele fala o seguinte para nós aqui. A aproximação do direito positivo na máxima da racionalidade se dá à medida que se alcança a noção do sistema de harmonia racional de todo orgânico, de um mundo controlado e feito pela legislação. É nesse momento que aparece a clara preocupação, né, no caso, racionalista de Hegel, de ver preponderar o direito positivo sobre o direito costumeiro. Então, ele começa a relacionar essas coisas. O direito legislativo sobre o não legislativo. O direito organizado com relação ao direito não organizado, espontâneo, mera ocorrência, mera manifestação costumeira. Então, essas questões, elas passam a ser preocupantes aqui, porque ele vai pensar, peraí, mas o direito precisa se preocupar com esse ethos, né, que ele falou. Que ethos é esse? É a cultura, é a religião, é os costumes, é a moral, é o que a sociedade produz. Então, aí entra a preocupação de Hegel quando vai, então, discutir o direito. Então, você precisa atribuir esses aspectos para que sejam possíveis, né, essa discussão dentro desse meio. E aí, obviamente, nós entramos dentro de um ponto importantíssimo que é atribuído também ao pensamento de Hegel, que é a ideia, por exemplo, do estado ético, ou seja, da ética estar presente dentro desse universo. O Estado aparece no contexto da filosofia do direito hegeliano como um elemento primordial
da formação dos direitos. Nesse sentido, o Estado é a manifestação também do espírito nele, estando imersas as noções de moralidade e de liberdade, e é assim que pode cumprir a sua missão racional. Vamos adiante. Esse aqui é um artigo que está dentro do livro, né, no caso aqui dos princípios da filosofia do direito de Hegel. Então ele fala o seguinte para nós: o Estado é a realidade em ato da ideia moral, objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e se pensa e realiza o que sabe e por que sabe, né? Então, dentro dessa questão. Então, o costume, ele passa a ser importante, passa a ser uma das coisas que precisa ser pensada, precisa entrar como um tema relevante dentro da discussão do direito. Então, ele vai atribuir essa discussão. No costume, tem o Estado com a sua existência imediata na consciência de si, no saber e na atividade do indivíduo, tem a sua existência imediata, enquanto o indivíduo obtém a sua liberdade substancial ligando-se ao Estado, como a sua essência, como ao fim e ao produto da sua atividade. Então, essa relação, né, ele reafirma, então é um dos pontos aqui que ele vai discutir, né? Então é importante nós pensarmos que esse ethos e esse comportamento esperado de uma forma ética do Estado, né, que seria, então, essa atribuição, ou seja, esse aspecto que não traria uma perspectiva dialética, né, que é o que ele identifica diante dessa relação. Ou seja, existe um atrito, né, diante dessa contradição, que é a visão do Estado e a visão, no caso, da sociedade. Então, aí você tem essa composição. Para que isso não ocorra, né, para que isso tenha uma visão diferente, é necessário que o Estado, diante de uma concepção ética, possa efetivamente analisar essas perspectivas do ethos da sociedade, que é os costumes, que é a moral, que é a religião, que é a arte, que é a cultura, né, que precisa ser vista e analisada como aspectos de referência dessa sociedade, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, um dos aspectos importantes presentes na nossa sociedade é essa característica do pensamento moral, do pensamento da nossa própria cultura, da nossa própria religiosidade. Então, tem várias coisas dentro da sociedade que atribuem o nosso comportamento. Então, para isso, é importante nós pensarmos dentro desse universo, ou seja, dentro dessa perspectiva. E ele fala o seguinte para nós também, né? O Estado é racional em si e para si, e agrupa sobre seu manto, né, toda a pujança de ser guardião da liberdade, como valor supremo de toda a instituição, e de ser o guardião das liberdades individuais que se encontram fragilizadas frente à pulverização caótica do poder. Assim, lá no livro dele, né, então, no inciso 258, ele fala o seguinte: o Estado como realidade em ato de vontade substancial, realidade que se está e adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional em si e para si. Esta unidade substancial é um fim próprio, absoluto, imóvel. Nele, a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim, esse último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do Estado, têm o seu mais elevado dever, né? Então, de cumprir essas questões. Então, é importante que essa relação ética exista, porque o Estado, querendo ou não, é uma referência. O Estado está diante de um componente que é o que vai movimentar o Estado, as pessoas, a sociedade. Então, o Estado, ele tem essa posição. Ele está diante de uma relação importante. Então, a necessidade que se tem, volto a afirmar, a necessidade que se tem de um comportamento ético do Estado, né, perante a essa característica, no caso de um entendimento, de uma análise, de uma compreensão desse ethos da sociedade, que é composto a partir daqueles aspectos que eu citei para vocês, é nesse sentido que você precisa, então, estabelecer, e é estabelecido por Hegel essa análise, né? Então, ele vai trazer para nós esse tipo de discussão que vai estar presente aqui dentro desse universo. Os poderes do Estado Nacional, em seus desdobramentos políticos, são os seguintes, dentro da filosofia hegeliana. O primeiro ponto que ele
apresenta para nós é: divide-se o Estado político das seguintes diferenças substanciais: a capacidade para definir e estabelecer o universal, que é o poder legislativo, na visão dele, a integração geral dos domínios particulares e dos casos individuais, que é o poder do governo, a subjetividade como decisão suprema da vontade, poder do príncipe, né? Nesse se reúnem os poderes separados numa unidade individual, que é a cúpula e o começo de todo o que constitui a monarquia constitucional. Então, percebam vocês que, claro, nós estamos falando de um período aqui que é onde ele estava vivendo. Então, claro que muitas das coisas, por exemplo, discutidas aqui no universo de Hegel, a gente teria que substituir, por exemplo, para a nossa realidade, né? Então, para entender, por exemplo, que essa teoria discutida hoje, ela teria o seu valor também, mas diante de toda uma roupagem que é a nossa realidade hoje. Percebo vocês que aí a gente já está fazendo um exercício, né, valorizando todo o processo histórico, que é as mudanças que ocorrem na nossa sociedade. Então, nesse sentido, o que acontece? Ele vai atribuir essas condições, ele vai, em outras palavras, fazer uma dissecação, né, da própria estrutura do Estado, entender que cada um desses aspectos, ou cada uma dessas partes, né, teria efetivamente um valor muito importante e deveria ser atribuído esse formato, ou seja, essa relação, né, de valorização desse processo, desse ethos da sociedade. Então, percebam vocês que a partir daí, né, que se estabelece efetivamente as discussões dele. Então, toda a relação, por exemplo, da metodologia, toda a relação de explicar o que é consciência individual, o que é consciência coletiva, que faz parte do espírito. Então, esse espírito não é um espírito metafísico, e sim um espírito que vai constituir essa consciência. Então, esses aspectos, né, eles estão presentes aqui nessa relação que ele apresenta para nós. E todo esse condicionante se constrói a partir de uma ideia, que é a tese, a construção de uma antítese, que é a crítica à tese, e essas duas relações vai produzir uma síntese, que é um novo conhecimento que vai estar sujeito a ser criticado também, porque vai se tornar uma tese. Então, isso é um dos aspectos que são atribuídos aqui a essa discussão que é apresentada por Hegel. O sistema hegeliano de pensamento caracteriza-se por destacar a racionalidade como um dado constitutivo da realidade, e inclusive de envolver histórico das ideias, né, jurídica e dos sistemas jurídicos. Toda a noção de direito resume a expectativa de justiça no plano concreto do fenômeno. Nesse sentido, a missão do Estado resume-se em instrumentalizar a boa aplicação e a conquista gradativa da justiça por meio do direito, né? Bom, então, nesse sentido, como isso se constrói? Então, ele traz para nós aqui uma referência, né, de como o Estado deve agir, de como o Estado deve constituir essa conquista gradativa, como ele cita ali, né, da justiça por meio do direito, mas como isso se relaciona? Isso vai se relacionar a partir de todas as discussões que nós apresentamos até agora. Então, você está falando basicamente dessa ideia, né, no caso, que esse espírito, ele se constitui a partir do tempo histórico. Que espírito é esse? O espírito que nós estamos tratando é a relação da consciência coletiva e individual. Essa consciência é o que vai dar o comportamento das pessoas. Então, esse comportamento ele vai se modificando com o passar do tempo. Existe uma dinâmica histórica. Essa dinâmica histórica aí que nós temos é o que vai trazer, basicamente, a relação de sociedade. Essa relação de sociedade, ela se modifica. E aí você vai observar que quando se fala da ideia de Estado, você tem um processo que é imutável. Então, nós temos uma relação do objetivo e do subjetivo. Como essas duas coisas vão se relacionar? A ideia do Estado agir de forma ética, ele vai, em outras palavras, conduzir
a uma análise, a uma interpretação e uma valorização do ethos existente na sociedade. Valorizando esse ethos, nós estamos compreendendo que o Estado, ele estaria, então, valorizando a ideia da moral, da cultura, a ideia da religião, dos costumes construídos nessa sociedade, que são condicionantes que fazem com que essa sociedade seja dinâmica historicamente. Então, essa relação seria, em outras palavras, essa conquista gradativa, né, da justiça por meio do direito. Então, quando vai se estabelecer a discussão relacionada a Hegel, né, Hegel e o direito, nós precisamos entender que esse condicionante ele vai existir. Então, todos esses aspectos que eu acabei de citar para vocês, eles estão presentes nessa discussão e vão fazer com que você entenda como a metodologia do Hegel ela é aplicada dentro desse processo aqui, que tem um valor muito grande, né, nessa relação da história, que vai ser construída, né, e vai dar o suporte para discutir essa dialética, essa contradição. Tudo que nós falamos até agora, nós estamos diante da relação de um processo da contradição, que vai estabelecer esse mecanismo, né, que existe dentro do pensamento aqui do Hegel, né? Então, ele fala o seguinte para nós: o conjunto de ideias de Hegel acerca do direito resume em si ainda outras preocupações, a de que a pessoa seja protegida, pois a personalidade dilata-se em diversas manifestações pessoais ou reais, e de que a pessoa seja vista como um fim e não como um meio, e de que o Estado coloque-se a serviço das necessidades jurídico-sociais, e de que a razão prepondere sobre o caos institucional da sociedade. Então, percebam que grande parte dessas relações, né, apresentadas aqui por Hegel, vão conduzir a essa discussão, ou seja, esse mecanismo, esse caminho, né? Então, a teoria dele, ele conduz, né, a essas discussões, e a partir dessa relação, dessas interpretações, dessas análises, desses questionamentos, desses indicativos que trazem com relação a interpretar a sociedade, a entender esse homem, a interpretar o Estado, a entender o mecanismo, né, e analisar e construir essa crítica mediante a esse mecanismo, é o que possibilita, basicamente, essa interpretação, né, de Hegel, quando vai, então, desenvolver as suas discussões relacionadas à filosofia do direito. Aqui a gente está direcionando a esse posicionamento mais voltado, então, à filosofia do direito. Então, como essa compreensão é apresentada aqui, né, por essa perspectiva dialética, que é onde Hegel constrói toda esse processo metodológico, né, e também vai aliar essas discussões ao conhecimento histórico, à produção da história da sociedade, né, que atribui essa própria realidade. Então, para Hegel, por exemplo, a dialética é a realidade construída pelo homem e para o homem, né? Porque nada mais é que a própria história desse homem. Então, é um processo dialético, né? Ou seja, a própria contradição se faz com relação à sua própria história. Então, entrando dentro de todos esses aspectos, que a partir dessa relação da história desse homem na sociedade, né, vai, a partir daí, você vai evidenciar essa relação do ethos, né? Que é esses aspectos aí que eu trouxe para vocês. Então, percebam vocês que ele vai atribuir as discussões, né, de uma forma diferenciada daqueles que eram os contratualistas, né? Então, quando você pega, por exemplo, os contratualistas clássicos lá, né, que são aqueles três autores que nós discutimos na aula passada, quando a gente vai falar em Immanuel Kant, ele vai ser um segundo defensor, né? Então ele vai estar numa fase posterior, que também vai discutir o contrato, né? Que também vai evidenciar diversos aspectos dentro da perspectiva da racionalidade, mas com aquela diferença que nós observamos aqui. Então, mais voltado a um processo da universalização, né, defendendo essa ideia, enquanto que o Hegel, né,
ele tem uma visão muito mais voltada a essa valorização desse ethos da sociedade, que vai condicionar e vai ter a necessidade de ser analisada, interpretada e compreendida pelo Estado, para que o Estado consiga, né, avançar diante da relação da prática da justiça a partir do direito, né, que é uma das coisas que ele defende efetivamente, diante de toda essa concepção aí que se traz, né, no entendimento do direito. É a visão dele, né? Se o direito é a manifestação do espírito objetivo, é porque se desdobra em esforços objetivos, coletivos e racionais, no sentido de realizar a ideia de convívio, né, das vontades. Quando a liberdade é matéria-prima, pode-se dizer que a regular as liberdades significa colocar os instrumentos do Estado para funcionar a favor da manutenção da liberdade geral. Disso só pode resultar a síntese de que é, respeitando a pessoa, que se poderá fazer cumprir o ideal do direito conectado ao ideal do Estado. Então, essa é uma das concepções que a gente pode pensar, pode refletir, pode analisar, né, que é uma das vertentes aqui trazidas, né, pelo Hegel. Então, é importante nós voltarmos a toda essa metodologia e entender que todos esses critérios apresentados, que toda essa estrutura, que todo esse processo, ele tem um sentido efetivo, né, dentro de toda essa metodologia que é apresentada aqui pelo Hegel, né? Então, essa relação, por exemplo, do indivíduo, é importante a gente pensar que quando nós estamos tratando de Hegel aqui, nós estamos tratando de um universo, né, onde muito foi discutido a relação, por exemplo, do Estado ser conduzido por civis, né? Isso ainda você vai observar que Kant vai fazer essa defesa, né? E alguns contratualistas faziam, então, tanto discutiram, e chega, no caso, os civis, né? E chegam ao poder, como é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Então, quando você tem lá o exercício, você observa, por exemplo, que realmente conseguem chegar ao poder, né, estabelecendo. Então, o que antes era um processo discutido aqui, relacionado a essa questão do Estado, né, a toda a sua forma de agir, ele passa, então, a ser desmotivado, porque agora a burguesia ao poder, você observa que muitas das coisas que eram feitas com relação ao absolutismo no poder, aos monarcas, aos reis no poder, ele está sendo quase que reproduzido, né, pela burguesia que se estabelece no poder. Então, aí vem toda uma concepção, por exemplo, dessa ideia do direito natural, que vai se tornar um direito positivo, né, estabelecido aí por essa burguesia que vai chegar ao poder, uma nova estrutura. Então, aí, no caso, né, a gente vai observar, basicamente, dessa relação de uma defesa que o Hegel vai fazer, diante de toda uma concepção de um direito que seja visto de uma forma ética, de um direito que seja praticado de uma forma ética, respeitando efetivamente as pessoas, né? Respeitando esse condicionante do coletivo das pessoas para poderem viver todas juntas. Então, percebam vocês que a grande parte, no caso de toda essa concepção de Hegel, vai estar diante dessa relação, no caso desse Estado, né, vivendo uma estrutura ética. Então, essa é uma das coisas que a gente observa, essa defesa dele, que é um dos pontos aí que toda aquela metodologia, tudo aquilo que a gente discutiu até agora, ele vai, em outras palavras, se condicionar a esse resultado, que seria, então, essa questão ética por parte do Estado, né, que vai trazer, então, esse comportamento, ou seja, esse desejo, esse comportamento que seria, então, defendido por Hegel. Porque, fora isso, você não vai ter um direito que vai ser essa relação do objetivo para o subjetivo, porque você não vai efetivamente entender que esse ethos da sociedade é um processo importante para compreender a sociedade. Então, é nesse ethos, valorizando a moral, valorizando a cultura, valorizando a religião, entendendo esse processo, que vai te dar esse condicionante e essa possibilidade de você observar que existe uma dinâmica histórica na sociedade
e ela precisa ser compreendida, ela precisa se relacionar com o Estado, não diante de uma característica dialética, como é o processo da contradição, mas diante de toda uma relação que venha efetivamente respeitar como a sociedade é. Então, a defesa do Hegel, ele vai estar diante dessa característica, diante dessa perspectiva. Então, a utilização da dialética é uma das questões importantíssimas que vai atribuir isso ao processo histórico. Então, o homem é um ser histórico, isso é uma afirmação do Hegel, né? O homem é um ser histórico, a partir, então, desse processo histórico, nós precisamos compreender que existe o quê? Existe a ideia de toda uma análise que deve ser feita com relação a esse processo, né? Dessa formação desse homem dentro desse contexto social. Então, aí, né, essa ideia do espírito, como ele traz para nós, é um dos pontos que ele vai discutir, e ele amplia muito isso nas suas obras, né? Então, o que é o espírito? É essa consciência aí que se produz diante da sociedade, diante dos seus comportamentos, né? Que são os mais variados. Então, é necessário entender isso e também, obviamente, né, estabelecer uma liberdade coletiva para que a liberdade individual seja respeitada dentro desse meio.